Crédito consignado lançado pelo governo do PT foi anunciado pela Gleisi Hoffmann dizendo que o crédito é o empréstimo do Lula, para você se deleitar com essa nova modalidade que promete endividar o trabalhador tanto quanto o PT está endividando o Brasil. E pessoal, não tenha dúvida, eu acho que foi uma das maiores filha-da-putagens feitas com o trabalhador brasileiro em muitos anos, tá? E eu vou explicar o motivo. E para explicar o motivo, é primeiro importante entender o que é o FGTS. O FGTS não é um dinheiro dado pelo governo, não é um dinheiro dado pelos céus, pelos anjos. O FGTS é um desconto que todo trabalhador tem de 8% do seu salário, de maneira que em um ano você consiga acumular um salário em uma conta que fica sob posse do governo e você não pode mexer nessa conta a não ser por alguns motivos. Aí tem compra de imóvel, tem doenças graves, tem vários mecanismos que você pode eventualmente, provando, conseguir acessar esse dinheiro. Mas em linhas gerais, foi feito lá no governo Vargas uma tentativa de forçar a poupança interna do brasileiro, já que o brasileiro não tinha cultura de juntar dinheiro. Beleza? Beleza. Pois bem, no governo Bolsonaro, e eu não sou nenhum bolsonarista, eu não sou nenhum fã do Bolsonaro, mas eles lançaram uma modalidade para também incentivar o consumo, que é o tal do saque aniversário, o qual eu, que vos falo, sou um trabalhador CLT. E eu também fico super feliz. Quem me dá o maior presente todo ano agora não é a minha mãe, não é meu pai, não é nenhum familiar meu. Na verdade, é o próprio governo me permitindo acessar o meu próprio dinheiro. Então, no mês do aniversário, você consegue sacar parte desse dinheiro para usar da forma como quiser. E por que eu uso muito isso? Por que é importante isso? Porque o rendimento que o fundo de garantia dá é muito baixo. Portanto, você faz uma poupança interna que é estimulada pelo governo, mas na prática, o que ele te dá de rentabilidade é muito baixo. Só que o que o Lula inventou agora? Dado que o governo dele gastou muito dinheiro, fez o voo de galinha muito cedo, e agora o que a gente está assistindo é, na verdade, a galinha aterrissando, com uma inflação muito alta e um decréscimo do crescimento que pode vir a ser até uma recessão chegando, o governo Lula está entre a cruz e a espada. Ou ele controla a inflação e reduz o crescimento, ou ele não controla a inflação, acelera os gastos e a gente vai ver aí a carne, ovo, café aumentar ainda mais do que vocês estão vendo, junto com todos os outros itens aí que você precisa pagar todo mês. O pobre está se sentindo mais pobre sem perceber, porque aos poucos tudo na economia está ficando mais caro porque o seu dinheiro está valendo menos. E ele tentou fazer as duas coisas. Colocou o Galípolo, enquanto teve lá o Roberto Campos Neto, que era um cara indicado pelo Bolsonaro, disse que a culpa era do Bolsonaro, era do indicado do Bolsonaro, que tinha um grupo de WhatsApp, botou um monte de terror falando que a culpa era do cara, beleza? Agora que botaram o Galípolo, que é um economista bem razoável, um economista respeitado e respeitável, o cara segue fazendo a mesma coisa. Ele aumenta a taxa de juros de maneira a estimular o crédito a decrescer. E por que ele faz isso? Porque ele quer enxugar o dinheiro que está na economia e reduzir o ritmo de crescimento do país. Isso faz com que a inflação fique mais fraca. E aí você consegue controlar isso para depois a economia voltar a crescer de forma saudável. Só que o Lula está preocupado. Ele fez o voo de galinha muito cedo, a história agora está chegando a um final triste, mas ainda falta um ano e meio aí para a eleição, não é isso? Então o que ele quer é que você gaste muito dinheiro. E, portanto, ele está te dando esse crédito para ver se você torra o dinheiro, se endivida todo, o país continua com mais um ritmozinho de crescimento, até finalmente ele tentar a reeleição. E aí depois, meu irmão, você se vira aí com a sua dívida, porque além da sua dívida, ó, o país está todo endividado, a gente vai ter que aumentar ainda mais os impostos, e você já sabe que quem é que vai pagar o imposto é exatamente você que está me assistindo. Agora, quando ele faz esse crédito em que ele dá como garantia o fundo de garantia do trabalhador, nada mais é do que ele está chegando para o banco e falando, ó, essa galera que eu estou mandando aí para você, eles vão tomar crédito, mas fica tranquilo, deixa essa galera tomar crédito, eu sei que muita gente nem pode mais tomar crédito, mas pode deixar, porque se eles não pagarem, o dinheiro do fundo de garantia deles, você pode meter a mão. Ou seja, o que ele está fazendo é botando as pessoas para pagarem juros sobre um dinheiro que já é do trabalhador. Olha que sacanagem. Porque veja, se ele quisesse realmente que as pessoas gastassem o dinheiro,
né? Ah, não, mas tem muita gente que tem dívida alta e com essa modelagem ele vai poder trocar uma dívida que ele tem alta no banco por uma dívida que tem um juros menor. Porque se você tem a garantia do fundo de garantia, obviamente o banco pode te cobrar uma taxa menor. A questão aqui é o seguinte: o cara vai trocar uma dívida alta por uma dívida menor e se ele não pagar, o banco vai lá e acessa o dinheiro dele. Então por que cargas d'água você não dá logo esse dinheiro para ele quitar essa dívida que ele tem, com juros muito altos? Porque se o dinheiro já é dele, não é melhor você logo dar o dinheiro, ele quita a dívida e vida que segue? Ou você acha que é melhor ele pegar mais crédito, se ele não conseguir pagar um juros altíssimo, aí o banco vai lá e pega o dinheiro que é dele? Ou seja, a gente está vendo uma modalidade em que o Lula mandou você se endividar com o banco, pagar juros para o banco, e aí se você não conseguir porque os juros é muito alto, porque você se ferrou aí na sua vida, aí ele vai lá e acessa o seu dinheiro. Olha que filha da putagem é essa modalidade. Para mim, um absurdo. E você que está endividado, com dívida muito alta, talvez até você tenha que fazer esse movimento. Mas ainda que você faça esse movimento, não esqueça. Você poderia estar acessando a sua grana lá num saque aniversário da vida, ou o governo liberar, só vou liberar o fundo de garantia para todo mundo que está endividado, para poder abater dívida, pagar menos juros. Mas não. Ele está literalmente fazendo uma transferência para os bancos. E eu não tenho nada contra o banco. O banco está correto. Se tem essa modalidade, vamos trabalhar. Mas você que é trabalhador, olha que bizarro. Você está tomando um crédito, dando como garantia algo que é seu, e se você não consegue pagar uns juros ao banco, o banco vai lá e acessa o seu dinheiro. O PT, o Lula, não quer que você acesse o seu próprio dinheiro. Ele quer que o banco acesse seu dinheiro se você não conseguir pagar juros. E tem gente que ainda acha legal, tem gente que ainda está votando nessa galera. É isso. Se você gostou, curte. Vejo você no próximo vídeo.